Olá, pessoal! Bem, hoje nós vamos ver nessa aula sobre regra de 3 simples e regra de 3 composta. Vamos aí, nesse material do PDF, vamos iniciar com a regra de 3 simples. Depois que a gente bater aí as questões, a gente passa para a regra de 3 composta, tá? Vamos lá. No número 1 da atividade está assim: uma roda dá 80 voltas em 20 minutos. Quantas voltas dará em 28 minutos? Eu aconselho a gente colocar os nossos dados aqui, tá? Vamos lá. O problema me fala de voltas e de minutos. Então, eu venho aqui e escrevo voltas e escrevo minutos, ok? Ele disse que é 80 voltas em 20 minutos. Quantas voltas dará em 28 minutos? Então, eu não sei quantas voltas, então eu vou chamar de X. Então, o problema me disse que ele dá 80 voltas em 20 minutos. Quantas voltas ele dará em 28 minutos? Bem, montando a regra de 3, agora nós vamos ter que analisar se essa regra de 3, ela é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Para perceber, para poder detectar isso, eu preciso prestar atenção no meu problema. Veja só, se eu tenho volta em minutos, se o meu minuto aumentou, automaticamente o meu número de voltas também irá aumentar, né? Porque se tem mais minutos, automaticamente dará mais voltas. Então, se as minhas duas setas estiverem com o mesmo sentido, vai ser diretamente proporcional. Sendo diretamente proporcional, para eu calcular, basta eu multiplicar cruzado. X vezes 20, 20x, igual 80 vezes 28. Vamos ver aqui quanto que dá. 20 eu vou fazer vezes 8, depois a gente acrescenta o zero. 8 vezes 8, 64. 8 vezes 2, 16, com mais 6, 22, 224, mais o zerinho do 80, dá 2.240. Agora, eu tenho que achar esse valor de x. Para eu achar esse valor de x, se ele está multiplicando, eu vou passar para depois do sinal de igual, dividindo. Então, x é igual a 2.240 dividido por 20. X é igual, posso cortar esse zero com esse zero, aí ficou 240 dividido por 2, que dá o total de 120. Desculpa, 112. Então, o meu valor de x é igual a 112. Questão número 1. Vamos para o número 2. O número 2 diz assim: com 8 eletricistas podemos fazer a instalação de uma casa em 3 dias. Então, eu vou chamar E de eletricista e vou colocar D de dias. Isso aqui é importante para a gente poder ficar melhor para poder montar, né, a nossa regrinha de 3, a gente poder não correr o risco de errar, tá? Então, são 8 eletricistas trabalhando em 3 dias. Quantos dias levarão? Então, vou chamar aqui de X, porque eu não sei, se 6 eletricistas trabalharem. Pessoal, olha só esse aqui. Vamos analisar para a gente saber se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Olha aqui.
O número de eletricistas diminuiu. Se o número de eletricistas diminuiu, automaticamente o número de dias irá aumentar. Por quê? Porque quanto menos eletricista executando o mesmo trabalho, mais dias vai demorar. Então, veja só, ela já vai ser inversamente proporcional. Por quê? Porque as minhas setas ficaram ao contrário. Um diminuiu e o outro aumentou. Se um diminuiu e o outro aumentou, então vai ser inversamente proporcional, que é o contrário, né, do diretamente. Então, se ela é inversamente proporcional, o meu cálculo aqui irá mudar. Ao invés de eu multiplicar cruzado, igual eu faço um diretamente proporcional, eu vou multiplicar o que tiver na frente. Então, ficou 6 vezes x, 6x, igual 8 vezes 3, 24. O meu 6 está dividindo, multiplicando, vai passar para lá dividindo. Então, ficou x é igual a 24 dividido por 6. X é igual a 4. 24 dividido por 6 é igual a 4. Essa é a minha questão de número 2. Vamos para a questão de número 3. Com 6 pedreiros, podemos construir uma parede em 8 dias. Então, olha só, aqui eu tenho pedreiros, vou chamar questão 3, vou chamar P de pedreiro e vou colocar D de dias. Então, são 6 pedreiros trabalhando em 8 dias. Quantos dias, eu não sei, vou chamar de X, gastarão 3 pedreiros? Olha só, pessoal, aqui é o mesmo da questão 2. Olha só, se o meu número de pedreiros diminuiu, automaticamente os meus dias trabalhados irá aumentar, porque diminuiu o número de trabalhadores. Então, se as minhas setas estão ao contrário, um vai diminuir, o outro vai aumentar. Isso significa que é o quê? Inversamente proporcional. Se é inversamente proporcional, eu calculo multiplicando o que tiver na frente, tá? Então, vai ficar 3 vezes x, 3x, igual 6 vezes 8, 48. O 3 está multiplicando, passa para lá dividindo. 48 dividido por 3. X será igual a 16. Pessoal, tá vendo? É bem tranquilo montar a regrinha de 3, tá? O pulo do gato aí é o quê? Né? O bizu. É o quê? É quando você analisa se é diretamente ou inversamente proporcional. Analisou isso? Se for diretamente, a gente multiplica cruzado. Se for inversamente, eu multiplico sempre o que tiver na frente, ok? Professor Maicon passou aí bastante atividade para vocês fixarem bastante aí, tá? Um material de excelente qualidade, só o Foco Aprovações proporciona isso, muito bacana, né? Para vocês não errarem mais. Regrinha de 3, marcar o X na resposta correta. Vamos de questão 4? Vamos lá. Questão 4 diz assim: uma fábrica engarrafa 3.000 refrigerantes em 6 horas. Então, eu tenho refrigerante e tenho horas. São 3.000 refrigerantes em 6 horas, ok? Quantas horas levará para engarrafar 4.000 refrigerantes, né? Então, eu não sei quantas horas, vou chamar de X. Agora, nós vamos analisar. Bem, se o número
número de refrigerante aumentou, se a produção do refrigerante aumentou, automaticamente o número de horas também irá aumentar. Porque quanto maior, se é o mesmo número de máquinas, se aumentou a produção, vai aumentar o número de horas. Então, se as minhas setas estão na mesma direção, isso significa que será diretamente proporcional. Se é diretamente proporcional, eu vou multiplicar cruzado. X vezes 3.000x igual 4.000 vezes 6 vai dar 24.000. O 3.000 está multiplicando, vai passar para lá dividindo. X é igual a 24.000 dividido por 3.000. X é igual, eu posso cortar esses 3 zeros com esses 3 zeros. Ficou 24 dividido por 3, que é igual a 8. Então, meu número 4, a resposta será 8. Uma questão de diretamente proporcional. Vamos, tá vendo como é que é bem tranquilo? Depois que você pega, gente, muito tranquilo. Como diz aí o professor, 12 por 8, né? Questão 5. Rapidinho, a gente mata aí várias questões. Número 5. 4 marceneiros fazem um armário em 18 dias. Então, eu tenho, vou chamar de M de marceneiros e vou colocar D de dias, né? São 4 marceneiros para 18 dias. 4 marceneiros para 18 dias. Em quantos dias? 9 marceneiros farão o mesmo armário. Agora nós vamos analisar, depois de montado, se será diretamente ou inversamente proporcional. Bem, o número de marceneiros aumentou. Se o número de marceneiros aumentou, então o número de dias vai diminuir, correto? Então, olha só, se aqui aumentou e aqui diminuiu, estão direções opostas. Então, será o quê? Inversamente proporcional. Pessoal, olha só, existe uma dúvida que o pessoal às vezes fica bastante. Associar essa seta, esse número, tá? A gente tem que associar para a gente saber o sentido, se está aumentando, se está diminuindo. Mas nesse caso aqui, não, depois de montado, não fica associando a seta ao número, que acaba, né? Ah, aqui tá aumentando e aqui tá diminuindo, enfim. O sentido da seta é só para você ver se realmente é diretamente ou inversamente. Você analisa isso aqui, porém não faz correspondência diretamente com esse número aqui, somente para analisar mesmo. Então, se é inversamente proporcional, eu vou multiplicar com o que está na frente. 9 vezes x, 9x, igual a 4 vezes 18, 18 vezes 4, 4 vezes 8, 32, 4 vezes 1, 4, com 3, 7, 72. X é igual a 72 dividido por 9. X é igual a 72 dividido por 9 é igual a 8. Ok? Vamos lá, de questão número 6. Questão número 6. Diz assim: 30 operários constroem uma casa em 120 dias. Então, eu tenho operário e tenho dias. São 30 operários para 120 dias. Quantos dias 40 operários? Então,
quantos dias, vou chamar de X, 40 operários, né? Agora eu vou analisar se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Bem, se o número de operários aumentou, automaticamente o número de dias vai diminuir, certo? Então, eu tenho um caso aqui de inversamente proporcional. Se é inversamente proporcional, eu vou ter que multiplicar o que vier à frente. 40 vezes x, 40x, igual 30 vezes 120, vai dar 3.600. 3.600. O 40 está multiplicando, vai passar para lá dividindo. Então, ficará x é igual a 3.600 dividido por 40. Posso cortar um zero com um zero. X é igual a 360 dividido por 4. X é igual a 90. Questão 6. X é igual a 90. Número 7. Questão 7 diz assim: uma torneira despeja em um tanque 50 litros de água em 20 minutos. Então, eu vou chamar L de litros e nós temos um minuto. Ele despeja 50 litros em 20 minutos. Quantas horas levará para despejar 600 litros? Pessoal, olha só a delicadeza da questão. Ele deu aqui em minuto, mas a resposta ele quer em horas. Então, aqui está o diferencial do foco aprovações, porque ele vai fazer você captar coisas, sentir naquela questão coisas que você, né, não sentiria vendo, né, aulinha de YouTube. Então vamos lá, olha só, se ele quer em horas, no final vou ter que transformar, tá bom? Vamos lá, eu vou analisar se o número de litros aumentou, então o número de minutos também. Gente, essa questão aqui é clássica. Vamos supor, se você tem uma piscina de 500 litros, aí você demora 1 hora para poder encher. Se você tiver a mesma capacidade de água, uma piscina de 1.000 litros, ou seja, o dobro, ele vai levar um tempo maior, né? Aqui é a mesma coisa, se aumentou o litro, vai aumentar também o minuto. Então, aqui nós temos um exemplo de diretamente proporcional. Se é diretamente proporcional, vou multiplicar cruzado. X vezes 50, 50x igual 600 vezes 20, vai dar 12.000. 12.000. Os 50 está multiplicando, vai passar para lá dividindo. Então, eu tenho 12.000 dividido por 50. Posso cortar esse zero com esse zero. X igual a 240. Pessoal, não tem 240. Por quê? Lembra que eu falei lá no início que aqui deu em minutos, só que ele quer a resposta em horas. Se ele quer a resposta em hora, 1 minuto não é 1 hora não é 60 minutos, então eu vou ter que pegar o 240 dividido por 60. Por quê? Porque é 60 minutos. Isso aqui vai dar o quê, pessoal? Fala pra mim aí. 4 horas. Então, a resposta correta é 4 horas, porque ele pediu a resposta em horas. Ok? Vamos para a questão 8 agora.
É bem tranquilo, gente, esse conteúdo aqui, muito tranquilo mesmo. Questão de número 8. Diz assim: na construção de uma escola foram gastos 15 caminhões de 4 metros quadrados de areia. Então, nós temos caminhões, ó, vou chamar C de caminhão, né? E vou chamar de M de metro quadrado, né? Vou colocar aí, metro quadrado. Ele disse que são 15 caminhões para 4 metros quadrados. Quantos caminhões de 6 metros quadrados, ó, quantos caminhões de 6 metros quadrados seriam necessários para fazer o mesmo trabalho? Bem, então vamos ver. Olha só. Se o número de metro quadrado aumentou, né? Se é um caminhão maior, então automaticamente o número de caminhões irá o quê? Diminuir. Então, aqui eu tenho as minhas setas contrárias. Então, significa que eu tenho que inversamente proporcional. Se é inversamente proporcional, eu vou multiplicar o que tiver na frente. X vezes 6, 6x, igual 15 vezes 4, dá 60. O 6 está multiplicando, vai passar para lá, dividindo. 60 dividido por 6, x igual a 10. Ok? Muito bem. Pessoal, agora que a gente já pegou bastante aí a regrinha de 3 simples, eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito da regra de 3 composta, tá? O pensamento é o mesmo para armar, né? Para poder olhar se é diretamente, inversamente, só muda alguma estrutura. Por quê? Porque tem mais dados para a gente colocar, tá? Mas nós vamos fazer aqui junto na questão que vocês vão ver aí que não é difícil, ok? Olha só, aí vocês vão lá na segunda folha do PDF, onde está escrito assim, exercícios. Na segunda coluna, regra de 3 composta. Vamos de questão número 1. Tá dizendo assim, ó. Uma olaria produz 1.470 tijolos. Então, eu tenho tijolos 1.470. Em 7 dias, então tem dias que é 7. Trabalhando 3 horas, então tenho horas 3. Ó, então, 1.470 tijolos trabalhando em 7 dias por 3 horas por dia, ok? Agora ele quer saber quantos tijolos, vou chamar de X, produzirão em 10 dias, trabalhando 8 horas por dia. Tá vendo? Olha só, a estrutura para montar é a mesma, porém a gente tem uma coluna a mais, mas não tem problema. Montei, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que ver se ele vai ser diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Como que eu faço? Bem, eu vou analisar aqui, né, o meu número de tijolos, vou analisar com o número de dias e vou esquecer isso aqui um pouquinho, para me saber se aqui vai ser diretamente ou inversamente. Depois, eu vou esquecer um pouquinho esse aqui e vou analisar o hora com o tijolo. Então, vamos lá. Olha só. Se o número de dias está aumentando, deixa eu pegar outra cor de caneta aqui. Se o número de dias está aumentando, ó, tá aumentando, automaticamente o número de tijolos também irá aumentar, né? Então, a relação entre o número de dias e o número de tijolos é o quê? É diretamente proporcional. Aumentou o dia, aumentou o número de tijolos.
Agora nós vamos analisar a hora com o número de tijolos. Se aumentou o número de horas, automaticamente também irá aumentar o número de tijolos. Então, significa que todas as minhas setinhas cresceram. Então, eu tenho um exemplo aqui de diretamente proporcional. Então, qual a diferença do regra de 3 simples para composta? É que eu vou ter 3 e eu vou ter que analisar uma de cada vez, tá? Feito isso, já sei que é diretamente proporcional, aí eu vou fazer o seguinte, eu vou isolar aquele que tem o x. O que é isolar? Colocar antes do sinal de igualdade. Então, eu vou ter aqui, ó, 1470 sobre x igual. Isso é isolar. Vou colocar o 7 décimos vezes 3 oitavos. Eu estou multiplicando essas duas. Se é diretamente proporcional, eu não preciso inverter nada, tá bom? Aí, o que eu vou fazer? Eu tenho uma multiplicação de fração aqui, de duas frações. Como que eu resolvo a multiplicação de duas frações? Eu multiplico numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Então, eu vou repetir. 1470x igual 3 vezes 7, 21. 10 vezes 8, 80. Só multipliquei, tá vendo? Como ela é diretamente proporcional, eu irei multiplicar cruzado. X vezes 21, 21x igual 1470 vezes 80 vai dar 117.600. 117.600. Agora o meu 21 está multiplicando, vai passar para lá dividindo. X é igual a 117.600 dividido por 21. X será igual a 560. Tá vendo? Então, assim, não é muito diferente, ok? Vamos agora para a nossa questão de número 2 de regra de 3 composta. Regra de 3 composta no número 2. Número 2 diz assim: 80 pedreiros, então pedreiros 80, constroem 32 metros de muro, então muro 32. Em 16 dias, então o D é 16, que é de dias. Quantos pedreiros, então vou chamar de X, serão necessários para construir 16 metros de muro em 64 dias? Olha só. Montei a minha regra de 3 composta. Agora eu vou analisar. Vou analisar primeiro o pedreiro com o muro, o metro do muro. Bem, se o metro do muro diminuiu, automaticamente o número de pedreiros também irá diminuir, correto? Agora, se o número de dias aumentou, automaticamente o meu número de pedreiros irá diminuir. Então, veja que eu tenho aqui as setas e uma delas está ao contrário. Então, significa que é inversamente proporcional. Se é inversamente proporcional, então vamos lá. Eu vou isolar isso aqui. 80x igual, isolei, tá? 32/16 vezes
Se é inversamente, eu posso trocar aqui, tá? O 64 passou a ser o numerador e o 16 passou a ser o denominador, tá? Por quê? Porque ele é inversamente proporcional. Então, feito isso, vou multiplicar, vou repetir, ó. 80x igual 32 vezes 64 dá 2048 sobre 16 sobre 16, 256. Agora, o que eu faço? Multiplico o cruzado. X vezes 2048, 2048x igual 80 vezes 256 dá 20.480. X é igual, aqui faltou o zerinho, 20.480 dividido por 2048. Isso aqui vai dar x igual a 10, ok? Viu a diferença entre inversamente e diretamente proporcional? Vamos para a questão número 3. Número 3 diz assim: um ônibus percorre, então eu tenho quilômetros, um ônibus percorre 2.232 quilômetros em 6 dias, correndo 12 horas por dia. 12 horas por dia. Quantos quilômetros, então vou chamar de X, serão necessários para construir... Quantos quilômetros percorrerão em 10 dias, correndo 14 horas por dia? Bem, vamos lá. Vamos analisar aqui. Se o número de dias aumentou, automaticamente o número de quilômetros também irá aumentar. Se o número de horas aumentou, automaticamente o número de quilômetros também irá aumentar. Então, se as minhas setas estão todas na mesma direção, isso significa que ela vai ser diretamente proporcional. Se é diretamente proporcional, então, vamos lá, ó. 2.232x, isolei, 6 décimos vezes 12 14avos. Vou multiplicar a minha fração, 2.232x igual 6 vezes 12, 72. 10 vezes 14, 140. Como é diretamente proporcional, eu irei multiplicar cruzado. X vezes 72, 72x igual 2.232 vezes 140 é igual a 312.480. X é igual a 312.480 dividido por 72. X é igual a 4.340. 4.340. Ok? Viu? Depois que pega, questão tranquila, né? Muito bem. Questão tranquila. Vamos para a questão número 4. Número 4. Número 4 diz assim: numa fábrica, 12 operários. Então, O de operário, 12. Trabalhando, H, né? 8 horas por dia, conseguem fazer 864 caixas
Então, eu vou chamar de C, 864 caixas de papelão. Quantas caixas, ó, então eu vou chamar de X. Quantas caixas serão necessárias por 15 operários que trabalham 10 horas por dia, né? Então, vamos lá, montei, vamos analisar. Se o meu número de operários aumentou, automaticamente o meu número de caixas de papelão também irá aumentar. Se o meu número de horas aumentou, automaticamente o meu número de caixas também irá aumentar. Então, aqui nós temos uma questão clássica também de diretamente proporcional, porque as minhas setas estão no mesmo sentido. Então, aqui vai ficar, ó, mas aqui veio por último. Não tem problema, você pode trazer ela para o começo ou pode deixar aqui. Eu gosto de trazer para o começo, que aí a gente já fica organizado, né? Então, ficou 864 sobre x é igual 12 quinzeavos vezes 8 décimos. Vou multiplicar, né, essas duas frações. 12 vezes 8 vai dar 96 e 15 vezes 10, 150. Como é diretamente, eu multiplico cruzado. Isso aqui vai dar x vezes 96, 96x igual 864 vezes 150, vai dar 129.600. Aqui tá multiplicando, passa para lá dividindo, então vai ficar 129.600 dividido por 96. X é igual a 1.350. Não tem segredo, pessoal. É muito simples, tá? Vou fazer mais uma aí de regra de 3 compostos pra gente poder finalizar, ok? Questão número 5. Diz assim: 20 máquinas, então eu tenho M de máquinas, 20, trabalhando 16 horas por dia, ó, horas 16, levam 6 dias para o trabalho. Quantas máquinas serão necessárias? Então, vou chamar de X, para executar o mesmo serviço se trabalham 20 horas por dia, durante 12 dias. Então, montei o meu problema, vamos analisar para ver se é diretamente ou inversamente. Se o número de horas aumentou, né? Então, o número de dias de máquinas diminuiu, ok? Ó, aumentou o número de horas, então diminuiu o número de dias, ok? Desculpa, de máquinas. Ó, aumentou o número de horas e diminuiu o número de máquinas. Agora, vamos analisar com o dia. Se também aumentou o número de dias, automaticamente o número de máquinas também irá diminuir, ok? Então, nós temos aqui uma setinha com sentido contrário, então significa que é inversamente proporcional. Então, vai ficar 20 sobre x igual 16 vinteavos vezes 6 dozeavos. 20x igual 16 vezes 12 dá 96. 96. E 20 vezes 12 vai dar 240. Ok?
Como ela é inversamente proporcional, eu vou multiplicar com o que está na frente, né? X vezes 240, 240x igual 20 vezes 96 vai dar 1920. 1920. X é igual a 1920 dividido por 240. Posso cortar esses dois zeros. X é igual a 192 dividido por 24, vai dar um 8 aqui, ok? Pessoal, olha só, eu acho que a explicação aí já ficou bacana, dá para vocês aí, né, terminarem de resolver essas questões. E é isso, pessoal, regra de 3 simples e regra de 3 composta. Espero ter ajudado. Um abraço a todos vocês.